Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre absorção de ferro pelas plantas. Inicialmente, algumas considerações fazem-se necessárias para entendermos o processo de absorção de ferro pelas plantas superiores. As plantas absorvem o ferro em dois estados de valência, ou duas formas iônicas. O ferro 2+, também chamado de íon ferroso ou ferro ferroso, e o ferro 3+, também chamado de íon férrico ou ferro férrico. O íon ferroso é preferencialmente absorvido pelas plantas quando comparado com o íon férrico. Sob condições aeróbicas, o ferro é altamente insolúvel, sendo constituinte de óxidos e hidróxidos. No geral, na maioria dos solos, as concentrações de ferro livre na solução são extremamente baixas. Nessas condições, as plantas adotam mecanismos interessantes e inusitados para intensificar a absorção de ferro, como veremos na sequência. Quelatos de ferro férrico e, ocasionalmente, de ferro ferroso são as formas predominantes de ferro solúvel na solução do solo. Antes de prosseguirmos, é preciso responder uma pergunta-chave. O que são quelatos? O termo quelato deriva da palavra grega kele, que significa garra ou pinça, referindo-se à forma pela qual os íons metálicos são aprisionados no composto. Assim, quelatos funcionam como unidades associadas, fixando um átomo de metal e produzindo uma estrutura heterocíclica. Resumindo, quelato é um composto formado por um íon metálico unido por ligações covalentes a um agente quelante, resultando em uma estrutura heterocíclica, como vemos neste exemplo clássico, onde um metal é complexado pelo composto chamado etileno diamino tetraacético, o famoso EDTA, que é, inclusive, uma excelente fonte de ferro para as plantas. Agora podemos responder a esta outra pergunta: como o ferro quelatado é absorvido pelas plantas? Durante a absorção, a concentração de ferro, aqui representado pela letra M, que é M de metal, e de outros metais é maior no solo não risosférico do que nesta região encostada na superfície radicular, ou seja, na risosfera. Assim, o ferro quelatado que está aqui se difunde até a superfície da raiz em resposta a este gradiente de concentração. Na superfície radicular, o ferro se dissocia por meio da
interação entre compostos presentes na parede celular e o quelato. Após a dissociação do ferro férrico do quelato, este composto fica livre e se difunde para a solução do solo não risosférico, seguindo um novo gradiente de concentração que se formou. Entendam que a concentração do quelato livre próximo da raiz agora é maior do que a concentração do quelato na solução do solo afastada da raiz. Este quelato livre, subsequentemente, complexa outro ferro 3+ na solução, dando continuidade a este ciclo de absorção. A ciclagem do complexo quelato micronutriente é um mecanismo extremamente importante para a promoção da disponibilidade de ferro e de outros micronutrientes no sistema solo-planta. Os processos de absorção de ferro pelas plantas. 2 mecanismos específicos foram desenvolvidos pelas plantas para a absorção do ferro em condições de baixa disponibilidade deste micronutriente na solução do solo, que é a situação mais comum. Aqui vemos nesta ilustração o primeiro processo, que ocorre em dicotiledôneas e monocotiledôneas, com exceção de gramíneas, como milho, aveia e cevada. Observa-se que, por meio de uma bomba de extrusão, prótons são liberados para fora da célula, acidificando a rizosfera. Nessas condições, a solubilidade do ferro aumenta e, desta forma, o ferro 3+, complexado a um quelato, é reduzido na membrana plasmática da célula radicular por uma redutase do ferro. O ferro reduzido, então, é transportado para o interior da célula por um sistema transportador específico para ferro 2+. Esse sistema é um sistema de uniporte. Conforme os autores Decken e Nastgal, 2006, a capacidade das raízes em reduzir o ferro 3 para ferro 2 é fundamental para a absorção do ferro por muitas espécies vegetais. Neste segundo processo, comum para gramíneas como milho, aveia e cevada, ocorre a extrusão de compostos denominados sideróforos para a rizosfera. Sideróforo é uma palavra de origem grega que significa carregador de ferro. Quando ocorrem nas plantas, esses carregadores são chamados de fitosideróforos, isto é, carregadores de ferro vegetais, aqui representados pelas iniciais PS. Esses compostos são da família do ácido mugineico e, após a sua liberação, eles formam complexos com o ferro 3+, adsorvido em colóides do solo. E neste caso,
não ocorre a redução para ferro 2+. O complexo ferro 3+, sideróforo, é então transportado para o citoplasma através do plasmalema das células radiculares, também por meio de um sistema transportador específico.